Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Eu gosto de verão. Senhor Rui Miguel Tavares, é um gosto estarmos aqui de novo reunidos. É verdade. Como é que foi o teu verão? No verão foi movimentado, foi bom. Sei que vais ter mais férias ainda, não é? É verdade. Ainda sim. vais dar um saltinho ao sul do país. Vou, sim. Já não vou lá há muito tempo, mas desta vez houve aqui umas condições sui generis. E vou lá onde tu já estiveste. É verdade. Foi bom, mas passou a correr. Pois, claro. Passa sempre a correr. É inevitável. Ó Ruizinho, Descansa assim mesmo. nós aqui no 00 estamos a criar a marca Episódio 1, Temporada 2 do Destino de Saudade. Ou então, bem. para os mais convencionais, Episódio 61. É melhor. Episódio 61. É mais breve. E, é mais E hoje vamos falar sério. de um tema que tu andaste a namorar nas redes sociais durante... Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Fazia questão nas nossas férias publicar um... Porque lembrei-me, na primeira quinta-feira de agosto, nas minhas pesquisas na hemeroteca, reparei, já não me lembro o que era, mas reparei numa bulgarice qualquer e decidi publicar, porque sei que tu também és admirador dos búlgaros do nosso contentamento e no fundo o futebol búlgaro esteve muito presente nos anos 80 e anos 90 por cá, houve muitos heróis, mesmo em clubes como aqueles que estamos a representar neste momento. Tu estás com o Chaves, eu estou com o Braga, dois clubes que dizem muito respeito a um só jogador, o Radi Zdravkov. Radoslav Zdravkov. Que eu tive o prazer de entrevistar. Eu também. Eu acho que eu consegui o número através de ti. E eu consegui através do filho dele, pá. Foi? Que é uma simpatia, o Metodi Zdravkov. Porque o Radi, na altura, não sei se contigo aconteceu o mesmo, e ele expressava-se num português, pronto, já com algumas dificuldades. Um espanhol, um castelhano, Sim. era misturado. E ele perguntou depois, começamos a falar, e ele depois disse-me: olha, importas que o meu filho venha para cá e eu falo em búlgaro e ele traduz? E eu, sério? O Radi faz um pedido e eu, claro, só tenho que dizer que sim. Claro. E então o Metodi veio para o telefone, eu fazia a pergunta ao Metodi em inglês. Ok. E ele perguntava ao pai, e o pai depois ouviu a falar num búlgaro. Sim. Búlgaro, não é? Assim na retaguarda, tal. E as ideias fluíram um bocadinho melhor. Mas eu até achei que ele falava de forma muito razoável e perceptível, mas pronto, ele pediu isso depois. Comigo foi diferente, mas eu apanhei-o no meio do trânsito. Ele estava a conduzir, ele estacionou o carro para falar. E eu recordo-me dessa tua introdução. O trânsito de Sófia. E se calhar ele estava sozinho. E então, mas ele desenrascou-se muito bem com... Lá está, português castelhano. Sabia palavras que ele não sabia dizer em português. Ele dizia em castelhano, mas sempre demonstrou ao longo da entrevista uma descontração, muito descontraído e até divertido. Ria-se muito com algumas respostas que dava. E lá está... Estava eu a dizer Chaves e Braga, Radi Zdravkov, que é uma das grandes referências. Craque. Jogou no Mundial. 86. E curiosamente, exatamente, sim. Curiosamente, essa entrevista, a foto dessa entrevista, era o Radi a jogar o Mundial do México com a Itália. E era ele com o Galderizzi, que na altura tinha treinado o Olhanense. Giuseppe Galderizzi, sim. E pronto, achei a piada recuperar essa fotografia. Essa foto é muito gira. E porque são dois jogadores, são duas figuras, cada qual do seu contentamento, né? Mas obviamente que o Radi é um prato cheio de emoções, porque fez história no Chaves e depois, só através da entrevista, relida agora, a propósito deste nosso programa, é que me lembrei que ele marcou 3 golos ao Bento, num Bulgária 5, Portugal 2. Esteve a jogar nas competições europeias no CSKA Sofia Sporting. Jogou a defesa central, porque os centrais estavam lesionados. O Radi a jogar a defesa central. Já viste, Radi defesa central. Que heresia. E ele na seleção búlgara jogava a lateral direito. Às vezes. Sim. E
Radi foi campeão da segunda pelo Passos Ferreira e campeão da segunda B pelo Felgueiras. Eu não fazia ideia disto. Já ele tinha 37 anos. Isso é giro. Sim? É muito giro. Portanto, não foi campeão da primeira, porque não dava, né? Chaves e Braga. Mesmo assim, conseguiu levar os Chaves à Europa, que para mim já é um título, é como se fosse um título de campeão nacional. E foi campeão da segunda pelo Passos e da segunda B pelo Felgueiras. Aliás, ele chegou a ser jogador-treinador do Felgueiras. Se não me engano, em 91, 92. Tu entrevistaste em que ano, Rui? Boa pergunta. E tinha que ser antes de 2015, eu diria 14. Pronto, eu entrevistei em março de 2015. Não. Março de 2015. Portanto, tu entrevistaste depois. Antes de mim. Não. Tem que ser depois. Tu deste-me um número. Aliás, foi numa época em que tu me deste os números do Radi, do Caccioli. Também já me deste muitos. Mas eu lembro imensos. Do Caccioli e não sei se do Necama. Necama, sim. Deste-me esses 3 números. Porque eu falava com eles naquela rúbrica, exatamente, que era o Destinos. E eu lia e pensava, qualquer dia tenho que pedir ao Pedro isso. E depois surgiu o Radi, já não sei porquê. Sabes que os teus pedidos para mim são exatamente... têm a mesma relevância dos pedidos do Radi. Portanto, tu pedes, eu faço. Rui, para quem não se lembra do Radi, já agora, para apresentar a personagem, ele chega a Portugal em 86, depois de ter feito o Mundial com a Bulgária, muito bom. Sim. Joga nos Chaves de 86 a 89, faz 89-90 no Braga, vai para Passos Ferreira em 90-91 e depois Felgueiras 91-92. Era a minha ideia. De 86 a 92, cá em Portugal. Sim. E sinceramente um craque. Mas já tinha 30 anos, não é? Porque para ele sair da Bulgária... Ele chega tarde já. Havia aquela lei os búlgaros só podiam ser aos 30 anos de idade, ou 28. Portanto, o Radi já chegou cá com muitos anos de bola. Imagino se ele chegasse cá antes. Ele fez 45 golos em Chaves, em 3 anos. Então, e é uma época incrível. Em que ele dobra a primeira volta com 15 golos do campeonato. Ele é o líder dos melhores marcadores. E depois perde para o Paulinho Cascavel. E na entrevista ele diz, ainda hoje não consigo explicar, deixei de marcar golos, não sei o que é que se passou. Não estava lesionado, não houve nada. A verdade é que nas últimas jornadas não marquei. O Paulinho Cascavel começou a marcar muitos. E o Radi acabou em terceiro. Já nem sei quem foi o segundo. Pois. O Paulinho Cascavel foi o primeiro, do Sporting. O Radi foi terceiro. E ainda hoje é a melhor marca de sempre. Mas é a melhor marca porquê? Porque foi o campeonato das 38 jornadas. É 21 golos em 37 jogos. É muito bom. Portanto, o Radi jogou quase todo o campeonato. Só falhou um jogo. Mas marcou 21 golos. E ainda hoje é o melhor registro de um búlgaro na primeira divisão. Agora, se calhar com média... Sim. Não é melhor de um com Kostadinov, que marcou 15. Houve um ano em que também foi foi terceiro melhor marcador do campeonato, com 15 golos, em menos jogos. Isto é muito bom, de facto. Eu estava aqui a recuperar a conversa com o Radi e ele é uma figura deliciosa. Claro, sim. Nós estamos um bocadinho a simbolizar os búlgaros do nosso contentamento, como tu resumiste, não é? Também muito bem. Sim. E estamos ainda a resumir mais na figura do Radi. Estamos a fazer um zoom. Mesmo, um zoom in muito, muito detalhado. Porque é um jogador carismático. É um jogador muito interessante. 67 jogos pela Bulgária. Foi, exatamente. Uma Bulgária que... E 10 golos, não? 10 golos. 3 a Portugal. 3 a Portugal. E esteve, por exemplo, num jogo CSKA de Sofia 3, Bayern Munique 0, em 82. Pois, não sabia. Boa. Deixou de jogar em 94. Estou agora aqui a ver as gordas da entrevista. Ele marcou ao Porto, marcou ao Benfica, marcou ao Sporting, marcou ao Benfica 2 anos seguidos. Olha, vê só esta foto o Silvino na baliza. Do Radi ao lado. De quem? Do outro. Mladenov. Do outro que temos que falar durante este tempo ou mais. Que é o búlgaro com mais jogos feitos no Campeonato Nacional. Mladenov. Aliás, já vamos para essa listinha, mas quisemos começar pelo Radi. Pois, não encontramos as camisolas do Estoril e do Belenenses. Só do Chaves e do Braga, pronto. Radi, tem que ver. Incrível. Radi é muito interessante. E o primeiro gol dele em Portugal foi na própria baliza. Do Radi? Sim, e ele na entrevista fala disso, agora estou-me a lembrar. Foi na segunda ou terceira jornada, em casa. O Chaves, por acaso, ganhou 3-2. Mas esse é o primeiro gol do jogo, se não me engano, e é num canto. O padrão guarda-redes diz deixa, e ele, como não sabia ainda português, não percebeu quem era, Sim. de quem era a voz e quem era atrás dele, e então decidiu antecipar-se e meteu a bola na própria baliza.
Portanto, o Radi começou a escrever a sua história de Portugal com um autogol, que é... Quem diria? Quem diria? É fascinante. É incrível, é incrível. Mas ele depois diz logo na entrevista, mas calma que eu fiz o cruzamento para o César, para o 3-2 do César. E o Chaves ganhou esse jogo por 3-2. Isto aqui é incrível. E depois no final da conversa, eu pedi-lhe para ele falar um bocadinho sobre cada um dos treinadores que teve em Chaves. Okay. Portanto, Raul Águas, diz ele, o Radi sobre Raul Águas. Jovem, ambicioso e bravo. Teve grande mérito nos sucessos de Chaves. João Fonseca. Maravilhoso colega. Já na altura tinha grande experiência e ajudou muito Chaves. Vítor Manuel. Já em Braga. Sim. O meu período com ele em Braga foi difícil. A minha filosofia e estilo de jogar era muito diferente da visão do Vítor. Finalmente, Mário Reis. Compreendeu que eu podia jogar em qualquer posição no Passos. Na defesa, no meio campo ou no ataque. Pois. Num jogo importante contra o Varzinho, meteu-me a defesa central. Está. Não me recordava disso. Sim. Grande Radi. Yeah. Radi Zdravkov. Oh, Rui, quando pensas no Radi, pensas sobretudo também nos esportivos Chaves. Naqueles Chaves que vai à Europa. Vai à Europa, sim. E havia outro búlgaro nos Chaves que eu gostava muito. O Tanev? Não. Slavkov. O Slavkov, pois sim. Que faleceu em 2014, sim, há bocadinho. Sim. Que é um homem também com muitos golos. 15 golos marcados em 90 jogos cá em Portugal. Sim. Mas a lista, e eu ia-te pedir para tu começares aqui de cima para baixo, desde os homens com mais jogos. Da primeira divisão. Há nomes. Sim, essa lista. Isto é um print que fizeste dos búlgaros, do 0-0, claro. Só com jogos na Primeira Liga. Portanto, o Slavchev, que há pouco falavas do Sporting, não aparece nessa lista, com 48 nomes, porque não fez nenhum jogo no campeonato. Pois, o Slavchev que eu julgava que era o último búlgaro na primeira divisão, mas entretanto tu alertaste-me bem para o Kraev. Há mais um e-mail. Do Gil Vicente, não é? O Kraev de Gil Vicente, e este ano, aquele miúdo que eu te falei há pouco, que é o Sylvester Jasper, nascido em Inglaterra, que está a jogar no Portimonense, e filho de mãe búlgara. E é internacional búlgaro. Búlgaro pelas seleções jovens, portanto, podemos incluir ou não. Claro. É uma opção nossa. Sim, tudo bem. O Slavchev é que não. E eu jogava o Slavchev é que não, não jogou mesmo. Em 13-14, portanto foi contratado pelo Sporting e não fez um único jogo, um único minuto no Campeonato Nacional. Ora bem, o líder não é espantoso, não é surpreendente, mas é uma confirmação, um lado novo, de facto. 188 jogos, 57 golos, portanto é o mais jogos e mais golos. 10 golos de penalti. Portanto, nós começamos pelo Radi, mas o Mladenov também mereceria essa distinção. O Radi está em quinto, aliás, é bom dizer isso. Mladenov era um jogador de encher o olho completamente. Já falamos nele aqui numa edição, não sei se edição especial sobre o Mladenov, mas não sei se foi só numa edição. O que eu tenho reparado nas idas à hemeroteca é que é um jogador... Eu estou a fazer um levantamento dos golos livre direto na primeira divisão e então... Já tinha isso contabilizado desde 2002 até aos nossos tempos e resolvi agarrar-me ao papel, porque já não tenho essa facilidade das imagens da Sport TV que tinha, e então fui de 2002 para trás, já estou em 62. E nesta época dourada dos búlgaros em Portugal, dos quais o Mladenov é uma referência incontornável, o Mladenov, para além de ser o primeiro búlgaro a fazer um hat-trick na primeira divisão portuguesa, Belenenses Elvas, é também ele, nesse jogo, o primeiro búlgaro marcado livre direto, um dos gols é livre direto, que é uma especialidade de alguns búlgaros, o Tanev, o Getov, já lá vamos, o Balakov, o Danov, que marcou num clássico algarvio farense portimonense. Mas o Mladenov, portanto, é o primeiro a marcar um hat-trick e o primeiro a marcar livre direto. O primeiro búlgaro a marcar na primeira divisão é o Kostov, que agora é empresário pelo Sporting em Vila do Conde. Rio Ave 0, Sporting Farense, 1. Não é? Foi. Kostov, também era um bom jogador. O Kostov que está aqui em 11º lugar. 11º, com mais jogos. Sim, com mais jogos. Tem 21 golos, portanto, foi dele. O primeiro búlgaro a marcar foi ele, em 83. Mas pronto, Mladenov, o que eu reparei, para além de ser um jogador que os jornalistas adoravam, todos, e é bom falar com as pessoas. Ele mesmo no Belenenses e no Estoril, quando jogava fora, no Algarve ou no Norte, era o jornalista dessa zona que ia acompanhar o jogo. Portanto, as crónicas apontam sempre para um genial Mladenov.
Portanto, não era a pessoa do Bolonense e do Estoril que dizia. Era o Lado 9 ia jogar a Chaves ou ao Rio Ave, era unânime. E ele marcava imensos gols de cabeça, que era uma coisa que eu desconhecia. Eu jogava como Lado 9, era um talento puro de bolas paradas, de jogador cerebral. E era mesmo cerebral com a cabeça, marcava muitos gols de cabeça. Aliás, o gol que ele marca em Leverkusen, do Bayer 0, Bolonense é de cabeça. Marca muitos gols de cabeça. Quando daqui a uns anos, quando fizer o levantamento de gols de cabeça na primeira divisão, eu lá chegarei. Mas o Lado 9 era um jogador do caraças mesmo, era brutal. Era um dentro da área, fora da área. Completíssimo. Pois protegia muito bem a bola, não é? Era largo, tirar-lhe a bola era quase impossível. Tinha uma característica muito interessante e que depois o Balakov também tinha, que era tentava marcar cantos diretos e às vezes era bem sucedido. E há um jogo, Estoril 2, Sporting 2, em que é 2 gols do Lado 9, 2-0, e depois 2 penaltis do Balakov, 2-2. Lembro-me muito bem desse jogo. É uma barraca porque estou em crer que os 2 penaltis do Sporting não o são, ou pelo menos o último não é, e atenção que o Sporting perdia aos 85 minutos por 2-0. Portanto, foi uma mini recuperação em cima, na Moreira e na por cima, portanto os jogadores estavam de cabeça perdida, os jogadores do Estoril. Lado 9 também se manifestou no jornal, a dizer que tinha sido um jogo muito atípico e que até parecia a Bulgária dos anos 80. Portanto, este jogo não foi o jogo mais búlgaro de sempre da primeira divisão, porque há um jogo em que o Tanev marca 3 e o Guetov marca 2. E já não me lembro qual o Tanev representava em quem, mas não, acho que não era o Chaves. Já vejo isso, Ruizinho. O Guetov de Portimonense, sim, claro. O Tanev foi jogar aonde? Eu não sei, pá. Sei que ficou 4-2. Se calhar foi Chaves Portimonense e eu estou a enganar-me, mas é Tanev 3 golos, Guetov 2. Portanto, tem 6 golos, 5 são búlgaros. Claro que o Estoril Sporting 2-2, os 4 golos serem búlgaros, é 100% de eficácia. O Sr. Tanev jogou cá em Portugal 2 anos nos Chaves. Então pronto, até um Chaves Portimonense. 89-90, 11 golos. Boa. Sim. Portanto, foi neste ano, porque no ano seguinte faz 6 jogos só e não marca nenhum. Então vê lá nessa época o Chaves Portimonense. 89-90. Vê lá, Chaves Portimonense. O que é que dá? 89-90. Fantástico. Dá? Tu és o maior. Não. Chaves 4, Portimonense 2, hat-trick do Sr. Tanev. Pois. E Guetov 2, não é? Guetov 2, um de penalti e um de certeza de livre direto. E o intruso aqui é o Miranda. Miranda. O Miranda que tinha jogado no Varzim. No Varzim, lembro-me bem. E Benfica. Ainda passou pelo Benfica. Foi. O grande Miranda. Só vou mencionar aqui um nome que não é búlgaro, mas também me remete muito para esta equipa de Chaves, que era o Rudi. Sim. Que era jugoslavo. O Rudi Rudez, não é? Rudi Rudez. O grande Rudi. Rudi Rudez Tiomir. Temos de fazer um programa depois sobre jugoslavos, lá mais à frente. Mas era incrível. Estes búlgaros... Rui, há pouco falámos aqui com o Zeca, e é verdade. Olá, Zeca. É que todos esses búlgaros, ou 90% deles, jogavam pela seleção da Bulgária. Sim. E eram todos bons jogadores. Claro, é verdade. Não é? Sim. O Guetov, por exemplo, que lembro-me perfeitamente de teres feito um artigo para o JN, foi. Creio eu, agora no Mundial 2022, Sim. E eu estava a ler aquele artigo sobre o Guetov e era mesmo isto. Ele batia livros como se fossem penaltis. Era exímio. Houve um ano que ele marcou... Plamen Guetov. Que ele marcou 6 livres. 6 golos de livre direto. 6. Foi o rei dessa época, claro. O Porto, só para teres uma noção, marcou 5. O Porto todo. Geraldão, Branco, e o Porto tinha bons marcadores livres na altura. Geraldão, Branco e Madger. Os 5. Portanto, alguém marcou 2, né? Quem dera este Porto ter um desses hoje em dia. Não tenho. Benfica, 4. Valdo, 2. E Magnusson, 2. Magnusson? Yeah. Ei, não imagino. 2, nem eu. Não imagino mesmo. 2 gols. E Magnusson marcou 2 no início da época. E os 2 foram sempre de força. Portanto, foram remates muito fortes e colocados. Sporting 1, acho que foi o Valtinho no início do campeonato com o Beira-Mar. Portanto, Guetov nesse ano, acho que é 89-90, marcou 6 gols de livre direto. E quando não marcava de livre direto, era
golos fora da área, tipo chapéu ou remates inesperados. A crónica diz mesmo, Getov apanhou a bola a 30 metros e decidiu-se pelo remate. E eu adorava ver essa imagem. Essas crónicas também são maravilhosas. Sim. Rui, o Getov também esteve no Mundial de 86. 86, sim. Plamen Getov. Depois a Bulgária 90 não vai. Não. Jogo eu. E volta em 94, com aquela equipa também maravilhosa. Sim, e com portugueses, né? E sim, Stoichkov, Kostadinov, Yordanov. Mitarsky, Yordanov, Iliev, talvez. Não me lembro já se o Iliev participa nessa epopeia. Mas aí a Bulgária é quando ganha o primeiro jogo em mundiais. Portanto, até então, 86, a Bulgária nunca empata 2 e perde 1. Itália e Coreia, depois perde com a Argentina. Muito bem. Rui, voltando à nossa lista, depois do Mladenov, quem é que aparece aí nos recordistas de jogos feitos na Primeira Liga? É certamente o maior herói de todos para mim. O Yordanov. É uma figura imensa, obviamente que é do universo sportinguista, mas aquela doença que foi acometida, a esclerose múltipla, e conseguiu dar a volta ao texto. E deu a volta com muita graça, porque voltou a jogar e voltou a marcar. É uma referência muito bonita do futebol búlgaro e do futebol do Sporting. Tu disseste-me há pouco tempo que ele era adjunto do Kostadinov, ou estou a confundir? Não, ele era adjunto do selecionador do Sub-21, não é? E Kostadinov é que geria o Sub-21. Okay. Gerir de uma forma de secretário técnico. Exato. Sim, Ok. Sim, eu lembro que eles trabalhavam trabalham próximo, sim. Yordanov, 184 jogos, portanto só menos 4 que o Mladenov. Mais épocas, 10, mas pronto, lá está. Ele passou ao lado muitas épocas, 56 golos, portanto, menos um golo só. E o Yordanov era aquele tipo, que tal como o Radi, mas o Radi menos vezes, que chega como ponta de lança e depois joga muitas vezes no meio campo e a central. E na Bulgária também fez isso. E ele era mesmo polivalente e rendia em qualquer posição. Era muito versátil. Grande personagem, Yordanov. Tinha muita piada. Grande personagem. Era um jogador muito, muito engraçado. Fez até uma dupla muito curiosa com o Balakov. Há um jogo... há 2 jogos históricos em que os dois marcam. Agora estou-me a lembrar. Portanto, um foi aquele 2-0. É o primeiro jogo de sempre em direto na SIC. Sporting 2, Benfica 0. Estou a falar de derby só. E em que o Balakov marca aos 12 segundos e a bola saiu do Benfica. E nem sequer se percebe bem porque... É um remate fora da área, não é? Remate fora da área. Silvino na baliza. E há muito fumo das bancadas, né, dos adeptos. Sim. Tinha começado o jogo há 10. Nem se percebe muito bem que... Não se percebe, só o barulho do estádio é que dá a entender que foi golo. Porque a câmara da bancada não é clara. Já a câmara que está no relvado atrás da baliza é mais que evidente, porque o fumo não tinha ido lá parar. E o 2-0, o Yordanov, se não me engano, livre do Balakov, o Yordanov na segunda parte meteu a cabeça. Anos depois, na Luz, Sporting ganha 2-1, 94-95, com o Queiroz no banco. E é 1-2, o gol do Benfica é precisamente 1-2 do Dimas, mas antes o Balakov marca um grande gol de chapéu ao Perredome, grande gol mesmo. Portanto, o Perredome chutou mal a bola. E o Balakov aproveitou muito bem com aquele pé esquerdo. E depois o Yordanov marcou um gol fora da área, espetacular, com o pé esquerdo também, em que a bola sai mesmo bem, a meia altura e renta ao poste, mas sem hipótese nenhuma. Portanto, são 2 jogos que o Yordanov e o Balakov marcam ao Benfica, o que é muito interessante. Com o Porto, e o próprio Balakov já me tinha dito isso numa outra entrevista, não dava para marcar porque eles eram muito chatos, os do Porto, sobretudo o Kostadinov. E agora vamos parar outra figura, né? O Kostadinov, que também está aqui talvez no sétimo lugar, com 117 jogos e 44 golos, o que também é um grande registro. Curiosamente o Balakov tem 45 e o Radi tem 45. Portanto, Kostadinov aparece aqui em 5º lugar. Muito giro. Kostadinov também era uma figura... Primeiro, é daqueles jogadores que eu associo ao número 8. Madjer, Kostadinov, Gascoigne. São assim pequenos tiranos, no bom sentido do futebol. Na minha cabeça, o Kostadinov no Porto era o 8. Era o 8, sim. Era um jogador muito brigão, não é? Nós já tivemos aqui o Domingos a dar prova disso. Polícia bom e polícia mau. Polícia mau. Ele era... claramente o polícia mau, mas conseguia resolver muitos jogos, sobretudo os mais difíceis. E para além disso, portanto, marcava na boa, na Luz, em Alvalade, com frequência. Portanto, era um jogador para jogos grandes. E também me lembro de um rasgo que ele teve
com o Bayern em Munique, numa eliminatória europeia 91-92. Recordo-me muito bem no regresso do Bertor Jorge. Sim. É 1-1 em Munique primeiro e depois 0-2 nas Antas. E ele tem uma jogada no lado direito em que rouba a bola. Fantástico. Vai a correr, mas vai a correr daquela forma furiosa, não é? E cruza para o golo do Domingos, que é o 0-1, se não me engano. Nessa eliminatória, curiosamente, o Arthur Jorge lança um jovem chamado Tavares, que eu acho que é a estreia que ele faz pelo Porto. Não sabia. O Tavares que depois vai para o Benfica e Boa Vista e seleção, Euro 96. Lembro-me perfeitamente disso. Okay. E lembro de outro pormenor desse jogo, já agora. E eu estava a ver com o meu pai e com o meu avô esse jogo em Pedras Rubras. Portanto, teve transmissão televisiva, recordo-me bem disso. E logo no início falhou a luz em Pedras Rubras. Uma quebra geral. Sim. Foi tudo. E nós, tipo, em pânico, e agora onde é que nós vamos poder salvar a nossa noite? Claro. E andamos de carro pelas redondezas, freguesias à volta, a tentar encontrar um café que tivesse com gente, e encontramos em Freixeiro. Freixeiro, que é um lugar ali da freguesia, creio eu, de Santa Cruz do Bispo. Jogo que nos estou a dizer mais asneira. E arranjamos lá um café e fomos lá ver a segunda parte do jogo. Tu mal falaste disso, assinou aqui um botãozinho. Sim. Incrível. O Konstantinov teve no Mundial de 94, não marcou nenhum gol, curiosamente, mas tem um lance... Mas a jogar com regularidade. Sim. Tem um lance que ficou na história, porque há um penalti nítido do Costa Curta sobre ele, e o árbitro, que era francês, eu acho que era francês, mandou seguir. A Bulgária tinha eliminado a França desse Mundial, no último minuto, com um bis do Emile Konstantinov no Paris, Parque dos Príncipes. Numa França que jogava o Cantona e o Papin, na frente de ataque. Jogo aliás, 1-0 é do Cantona. Franceses, portanto... Diz? Sim. Ainda gostamos um bocadinho mais do Konstantinov por causa disso, não é? Porque eles são a nossa besta negra, sim. Da seleção portuguesa. Sim, ainda hoje é o último Mundial que a França não foi, 94. E estava tudo bem, bem feito. Depois de 94 a Bulgária voltou? Europeu 96 foi, só lembro-me. Mas mundiais... Olha, Europeu 96, posso dizer uma coisa. O último gol da Bulgária em Europeus é do Konstantinov à Espanha, 6-1. É ele que marca o gol solitário, que é o último. É o da despedida. Ok. Portanto, não me lembrava disso, mas... E anula um gol nesse Europeu Konstantinov, um gol de pontapé de moinho lindíssimo. Já não sei se anulam bem ou mal, mas deviam ter validade pela beleza. Sim, exatamente. Um gol espetacular do Konstantinov, como só ele conseguia fazer aquilo. Era um provocador, era um atrevido, o nosso Emile. Eu estive a ver ontem uma ficha de um jogo, Raio Vallecano, Barcelona, 92-93. Ele foi expulso aos 6 minutos, com 2 amarelos. A minha questão é, porquê foste ver essa ficha de jogo? Não, dei com uma notícia de que houve, nessa época, o Barcelona empatou em casa com o Atlético Madrid e foram expulsos 3 jogadores. Baquero, Amor e Koeman. E foi a primeira vez que o Barcelona, na primeira divisão espanhola, acabou com 8 jogadores. A primeira vez. E então... a notícia dizia, mas atenção que esta época o Barcelona já jogou com 9, depois foram expulsos Koeman e Stoichkov, e fui ver, só por curiosidade, para que jogo é que foi este? Raio Vallecano 3, hat-trick do Polster, Barcelona Polster, 3 austríaco, e o Stoichkov foi expulso aos 6 minutos com 2 amarelos. Portanto, imagina como é que ele entrou em campo, a espumada da boca. Isso é muito bom. Ruizinho, a Bulgária ainda foi ao Mundial 98. 98. Ok. Paraguai, Espanha. Empatou um jogo e perdeu 2. E África do Sul? Não. Pera. Portanto, fez o 4º lugar em 94. Sim. 98 faz esses 3 jogos na fase de grupos e nunca mais se qualificou. Portanto, 98 foi a última vez. Nesta equipa estava ainda o nosso amigo Ivailo Yordanov, Emile Konstantinov, Stoichkov, o Penev, Balakov, o Iliev, o Penev que não foi ao Mundial de 94. E que toda a gente diz que se fosse... Problema de saúde, não é? Sim. Teve aquele problema testicular, cancro nos testículos. Se ele fosse esse Mundial, outro galo cantaria, sabe-se lá. Mihailov ainda na baliza. Sim. Daniel Borimirov e é isso, ficaram no grupo da Nigéria. Nigéria e Espanha, pois é isso, claro. Nigéria, Paraguai e Espanha. Pronto, exatamente, sim. Pois Nigéria, Paraguai e Espanha. Tinha ideia de Paraguai e Espanha. É o grupo D.
deste Mundial 98, portanto, com uma equipa que não teve os mesmos resultados da antecessora, mas já estavam muito aburguesados. É isso. Mas a Bulgária remete-nos para estas memórias, para estes nomes, para estas sensações de craques à nossa frente. E o terceiro da lista, Voinov. 142 jogos, Estoril, não é? 21 gols. Essencialmente Estoril. E também muitos gols de livre direto. Voinov. Muitos, quer dizer, tinha essa tendência. Muitos, portanto, ao pé do Guetov. Yordanov, Voinov, Balakov, Radi. E o sexto é o Iliev. Benfica. Sim, mas passou um bocado ao lado, não é? Acho que a qualidade já era inferior. Destas figuras todas. Não era um mau jogador, mas sim, era... Não. Era um médiozinho com alguma regularidade, mas não era aquele que me faz dizer ao Rui Miguel Tovar numa SMS: "Ei, Rui, este tipo jogava tanto." E atenção, que estamos aqui a escapar um jogador que na verdade são dois, porque eram irmãos, os irmãos Spasov, né? Adorava. Que eram muito bons. O Julian e o Spasov. Nikolai Spasov, não é? Era, sim. E o Julian Spasov. Sim. Que eram jogadores muito talentosos. Passos. Numa altura em que o Jaime Pacheco era capitão, treinador, era tudo. E o próprio Jaime Pacheco diz que o Spasov tinha um toque de bola sensacional. Naquela entrevista maravilhosa que lhe fazes, ele fala sobre isso. Fala. O Julian, se não me engano, mas basta confirmar no 0-0, é o estrangeiro com mais jogos pelo Passos Ferreira. O Julian, que até era o menos talentoso, ou seja, era mais um médio mais de posicional, mais de trabalho, de passe. O Spasov era craque. Claro. O irmão. Sim. Era mesmo. Faleceu há poucos anos também. Foi. Sim, também vi isso. Também me lembro desse momento. E já agora temos de falar aqui do guarda-redes Mihailov, não é? Que o Mihailov tem uma história ou melhor, o clã Mihailov tem uma história com piada. O Mihailov pai jogou no Belenenses 2 anos, depois também jogou em França. Era um guarda-redes que tinha muitas qualidades, entre os postos e fora delas. E era calvo. Defendeu um penalti do Geraldão, pitado pelo Veiga Trigo. É o único grande mérito dele, é ter defendido. Mérito em matéria de lances a 11 metros. Sim. Portanto, defendeu. E depois o filho, numa eliminatória europeia, Twente Sporting, defendeu um penalti do Moutinho no José Alvalade. Portanto, foi interessante ver como pai e filho conseguem fazer história com Portugal. Teve alguma dimensão como guarda-redes do filho? Não, confesso que não me recordo. Eu só me lembro desse momento, mais nada. Não sei se ele chegou à seleção búlgara como o pai. O pai era um jogador, era um guarda-redes muito bom. Por isso está nesses dois mundiais, não é? 94 e 98. Sim. Titular. Sim, titular. E já sem ser calvo. e com cabelo, sim. Com cabelo. Exatamente, era essa a grande novidade. E o Mihailov tinha um problema com o Stoichkov, porque eram rivais na Bulgária. Jogavam em clubes rivais. E há uma final da Taça Búlgara que fica para a história, em que desandaram todos à pancadaria e até que obrigou à mudança de nome do CSKA de Sófia e houve jogadores que foram suspensos à grande e à búlgara, para suspensões de meses, e desde então eles não se falavam, mas o curioso é que na seleção funcionavam, não é? Porque lá está, jogavam pelo país e tinham que fazer a diferença e faziam. De facto, este Mihailov era um jogador muito, muito interessante. Olha, Rui, estou surpreendido. O filho do Mihailov, aliás, sim, que se chama Nikolai Mihailov, fez 45 jogos pela seleção. Olha, vez. Não sabia. Estávamos a ser injustos com a personagem. Ele jogava no Twente em 2009-10, vê lá. Ora, espera aí, já agora... Fez muitos anos no Twente. E ele até foi contratado pelo Liverpool em 2007. Portanto, confesso a minha ignorância aqui. E ele aparece no Levski de Sófia, é contratado pelo Liverpool em 2007, nunca joga lá, e depois é emprestado vários anos ao Twente até ser contratado em definitivo. E fica lá entre 2007 e 2013, o filho do grande Mihailov. Boa. Depois Verona,
3 anos na Turquia, 1 no Chipre e depois volta para o Levski para fazer mais... Olha, ainda joga. É? O ano passado fez só 7 jogos e este ano faz parte do plantel. Então se o Moutinho, que falhou o penalti, também joga... 35 anos. É portanto, isso, para guarda-redes está perfeitamente... O Moutinho tem quantos? 37. Okay. 37. Não, porque eu lembro-me que ele em 2009 era um jovem guarda-redes no Twente. Portanto, o Moutinho já ainda era jovem, não é? Mas o guarda-redes, lembro que ainda era mais jovem. Lá está, 2 anos de diferença. E sabias que o avô deste Nicolai também era guarda-redes? Da seleção? Já vamos ver se foi a seleção. Bizer Mihailov, Levski de Sofia, entre 62 e 75. Boa. 13 anos, boa. Portanto, já estamos no pai do Borislav Mihailov. 2 jogos pela seleção. Boa. Portanto, o avô, 2 jogos, o neto, 35, e o nosso Borislav Mihailov fez, só para acabar esta parte da família Mihailov, 102. Bolas! 102. Ei, que espetáculo. Olha ele aqui com a sua... Com a sua careca reluzente? Com a sua... Não. Com a sua abundância capilar. Aqui, sim. Pois, isto é a imagem do Mundial, sim. Espetáculo. Do Mundial 94. Lembro bem deste equipamento. Ruizinho, só para acabar esta parte dos nossos búlgaros. Já agora dizer que houve um Konstantinov no Braga, lembro-me disso, da confusão. Constantino Konstantinov, não era? Assim uma coisa. Era. Pronto, e a minha pergunta, só mesmo para fechar este bloco búlgaro, este bloco OV, há mais 2 ou 3 nomes nessa lista de 48 futebolistas búlgaros que gostasses de mencionar? Claro, Dragolov. Porque jogou no Torriense e lembro-me de... Eu, na altura, ia ver alguns jogos ao Manuel Marques, da primeira divisão. E Sempre tiveste uma simpatia pelo Torriense? Sim, é a proximidade. O meu pai é da Lourinhã, então os meus primos moram em Torres. Ia lá passar o Carnaval e a Páscoa. Grandes temporadas, não é? Apanhaste o Torriense na Primeira Liga? Apanhei o Torriense na Primeira Liga. Vi aquele jogo com o Benfica, 1-3. Vi também um jogo com o Chaves. E lembro que o Dragolov marcava golos. Aliás, o Dragolov marcou 3 golos num 8-1 ao Estoril do Fernando Santos. Okay. É a última época do Torriense na primeira divisão. Não quero errar, mas acho que é 91-92. Desce na última jornada. Desce o Torriense na última jornada. Perde-se 1-0 nos Barreiros. E à mesma hora o Salgueiros empata 1-1 na Luz. Golo do Abílio, livre direto, canto mais curto. E o Neno deixou-se dormir. Sim. Depois o Isias empatou, mas era preciso que o Salgueiros perdesse para o Torriense ter alguma esperança. O treinador era Manuel Cajuda. Era uma equipa interessante. Tinha o Rosário, o avançado, o Fua, outro avançado, e o Dragolov, outro avançado. Boa Vista. Esse Torriense ganha 8-1 ao Estoril do Fernando Santos e 6-1 ao Famalicão. Por causa do Dragolov só me lembro de nome mesmo. Não, um avançado, pronto, que tinha gol, portanto servia para o Torriense. Não era para mais grandes voos, altos voos. Mas lembro-me da figura e do nome, pronto, e quando vais a um estádio 2 ou 3 vezes as figuras ficam cada vez mais familiares. E pronto, o Dragolov entrou e quando há bocado disseste queres falar de mais alguém, quero. Do Dragolov. Podes escolher mais 2 ou 3, consegue que deixa só para acabar esta parte. 2 ou 3? Bozginov para mim é uma figura ingrata porque fez aquele 8 jogos, 2 golos na primeira divisão, mas a história dele não é na primeira divisão, é na Taça da Liga. Um jogo muito famoso. Domingos é o treinador. Há um penalti. Não sei se estou a contar bem a história, não sei se envolve Matias Fernandes e Sapinto ou só Matias Fernandes. Acho que Matias Fernandes era o batedor, mas já tinha saído de campo, já tinha sido substituído. E o Bozginov, ou então não, e sei que o Bozginov quis marcar. Ao minuto 90, não marcou. Portanto, o Sporting estava empatado, continuou empatado, foi eliminado da Taça da Liga e ficou na história o Bozginov por isso, mais por isso do que outra coisa qualquer. Era um jogador assim forte, no bom sentido, não do com um currículo interessante. Sim, vinha de Itália, não era? Itália, sim. Parma, pelo menos. E não foi um grande investimento, tal como não foi o Slavchev em 13-14. Não fez nenhum jogo. Não faz nenhum jogo. Jorge Slavchev. Como é que é possível? Pois, não sei também. Não sei.
Mas assim de nomes que nos deixam marcas, boas ou más, são estas, sim. E tu? Eu pensava que ias falar do grande Petar Mitarsky. És tu, pá? O Mitarsky é engraçado, porquê? Porque ele vem para o Porto para fazer dupla com Kostadinov, e nós já falamos sobre isso. Ele começa muito bem a titular e a fazer golos no 3 Herrera. Sim, verdade. E naquela primeira época ele ainda é utilizado pelo Carlos Alberto Silva e depois desaparece completamente. E vai para o Famalicão. E faz umas épocas de alguma qualidade. Tanto é assim que vai... Eu acho que estou a dizer... Não estou a dizer uma mentira. Acho que ele é convocado para o Mundial de 94. Como suplente. Como suplente. Depois confirmarei isso, mas tenho essa sensação. Tu é que querias ver lá, se calhar. Exatamente. Só mesmo para acabar. Desta lista, escolheria aqui um nome muito pouco óbvio, que é o Edward. Eu já falei sobre ele aqui. Não sei se te recordas. De quê? O Edward é um avançado que eu via jogar no Leixões, quando ia com o meu avô ao Estado do Mar, portanto, segunda liga, e jogava muito. É um avançado com grande talento. Tanto é assim que o Boa Vista foi contratá-lo. Segundo a nossa lista, no Boa Vista as coisas não correram bem, porque ele faz apenas 19 jogos em 2 épocas na primeira divisão e não faz nenhum golo. Portanto, o Edward... E quantos minutos? Que também tem a ver com isso. 19 jogos, por acaso aqui não aparecem os minutos. Tenho que ver depois. Tranquilo. Mas era um jogador que eu gostava muito de ver no Leixões. Quando eu ia ao Estádio Mar ao domingo à tarde com o meu avô, era um jogador que se destacava na segunda divisão. Bom jogador, trabalhava muito bem a bola. E sem surpresa vai para o Boa Vista, mas depois lá as coisas não correram bem. Não confirmou. Já agora só uma coisa, e há bocado falei do hat-trick do Dragolov, é justo falar dos hat-tricks ainda. Kostadinov é o único búlgaro que fez 2 em Portugal e fez 2 hat-tricks em jornadas seguidas. E o último a fazer um hat-trick búlgaro é o Jordanov, Sporting União da Madeira, no José Alvalade. Portanto, começou no Melato 9, no tal Bolonense Selvas, e acabou na década seguinte com o Jordanov no Sporting de Madeira. Pelo meio, lá está, houve o Dragolov, houve 2 Kostadinov, houve o Tanev, pelos vistos. O Getov nunca fez um hat-trick, porque ele faz hat-tricks só de livros diretos. Muito óbvio. Pergunta sacramental: quantos búlgaros há este ano na Primeira Liga? Apenas o Sylvester Jasper, se quisermos incluí-lo nesta lista. Sim, claro. Ele é filho de pai nigeriano, mãe búlgara, nasceu já em Inglaterra, mas joga pelas seleções búlgaras. Portanto, vamos incluí-lo. E tal como o Lúcio Wagner, que estava aí, não é brasileiro, mas que foi internacional búlgaro, então conta, não é? Mas, Rui, falta aqui o OV. Se fosse Sylvester Jasperov, isto fazia muito mais sentido, não é? Lúcio Wagnerov. Vamos avançar para o Domingo Desportivo? Domingo Desportivo. Ruizinho, a tua escolha aqui foi muito feliz. Fiquei muito contente que escolhas esta personagem, porque eu tenho muitas dúvidas sobre o Raul Águas. O que é feito do grande Raul Águas, que conduziu o Desportivo de Chaves brilhantemente às provas europeias. E ele desapareceu muito rapidamente, creio eu, não é? Raul Águas vive em Setúbal, respondendo primeiro à tua questão. Vive em Setúbal, ok. Está bem. Estive com ele há um mês e falámos durante 2 horas. Embora ele não quisesse dar entrevista, falámos como se fosse uma entrevista. Fantástico. Muito interessante falar com ele. Muitos off the record. Numa eventual entrevista, não é? Haveria muitos off the records. É um homem que lançou João Vieira Pinto e lançou o Figo. Acho que por aí podemos estar tranquilos quanto ao seu olho vivo. Eu escolhi porque foi um entrevistado, mas um entrevistado muito interessante, que tem uma boa memória, que me falou de grandes jogadores. Já aqui falei do João Vieira Pinto e do Figo, mas não. Mas ele não quer dar entrevista por algum motivo? Não. É uma pessoa com um perfil discreto? Sim, não, isso é. Muito discreto. Só aceitou... mas com 2 horas em que fosse rolar os 15 minutinhos em on. Mas eu escolhi-o porque eu já sabia que ele tinha jogado na Bélgica e que foi companheiro do Jan Koolmans.
que para mim é das primeiras figuras de que me salta a cabeça quando me falo em Bélgica. Não é esta geração, que é muito boa, claro. Falei com ele antes do Clube Bruges Porto. Pois, o Coleman. Que era um jogador, era um trator, não é? Fisicamente, ele derrubava qualquer defesa. Comparo muito ao Larsen, ao Preben, da Dinamarca. Sim. Assim, aqueles jogadores possantes, mas muito técnicos e muito bons. Ele jogou com o Coleman e eu não sabia disso. Fiquei todo contente por saber. Mas, e tu há bocado falaste da tua entrevista ao Radi e de quando ele falava sobre o Raul Águas. De facto, é o Raul Águas que contrata o Zdravkov e o Tanev. E ele, quando vai ver o Radi está a jogar lateral direito. E ele diz, não, tu não podes ser lateral direito. Isso é muito pouco para ti. Tens de jogar mais à frente. E então coloca o Radi a jogar mais à frente, em Portugal. E o que ele diz sobre o Tanev também era incrível, que o Tanev nunca viu ninguém marcar livres assim, e atenção que o Raul Águas jogou no Benfica com o Eusébio, portanto terá algum conhecimento sobre marcar livres. O Raul Águas é o tio, portanto, primo do Rui Águas, primo do Zé Águas, ou peraí, e tio do Rui. Ele é aqui no 00 aparece primo de Rui Águas e sobrinho de José Águas. Sobrinho de José Águas. Não sei. Agora baralhaste-me. Primo de Rui Águas e sobrinho de José Águas. Mas vamos partir do princípio que o 00 tem... Sim. Ele dizia que o Tanev tinha uma qualidade nos livros que é a bola antes de chegar à linha de golo, e ele nunca tinha visto isso, antes de chegar já estava no chão. Portanto, era uma folha seca. Muito mais profunda. E isto ficou-me no ouvido. Daí quando se falou no domingo esportivo e escolher quem para falar de um búlgaro, preferi escolher o português Raul Águas a propósito dos búlgaros. Achei muito interessante ele falar dos búlgaros, e as memórias dele são muito vivas, muito curiosas. E ele treinou o Vitória, do Iachini. E ele tem uma carreira muito interessante, até desaparecer por completo. Eu tenho mesmo curiosidade, porquê? Porque ele tem agora 64 anos, mas já não se fala sobre ele há 10 anos seguramente. Porque ele, depois de começar nos Chaves, logo com este trabalho, portanto devia ser um bocadinho o treinador da moda, não? Na altura, creio eu. Sim. E ele depois é contratado pelo Boa Vista e ainda vai ao Sporting, que não lembrava disto. Então o Figo é aí. Exatamente. 89-90, ele estreia o Figo num Sporting Marítimo no dia das mentiras, 1 de Abril. Incrível. Numa altura em que o Figo, diz ele, só treinava à quinta-feira, porque estava nas seleções para preparar o Mundial 91. Portanto, o Figo não estava no Sporting, ia só ao treino de conjunto e, portanto, o Raul Águas não o podia colocar porque seria uma injustiça. Sim. A todos aqueles que treinavam segunda, terça, quarta. Então o Figo ia lá treinar e houve um jogo em que o pôs assim, a suplente, jogou sobre o João Vieira Pinto. Ou melhor, sobre a Boa Vista, ele está naquela eliminatória muito mal perdida. Eu lembro muito bem desse jogo no Bessa. Deu, a meio da semana, claro, à tarde, Boa Vista, Carlos Marques Estado. Muito bem desses. Já falamos aqui sobre esse jogo. Já falámos sobre esse jogo. O João Pinto marca os golos. Mas dizias Boa Vista e depois Sporting? E depois ainda vai a Braga. Vai novamente ao Boa Vista. Aparece aqui no 00 como treinador adjunto, mas não deve ser isto. Presumo que haja aqui algum lapso, ou então é mesmo assim. E depois vai para Setúbal, onde faz 1, 2, 3 anos com muita qualidade. Pelo menos sobe divisão, não? Muitas vitórias. Em que ano é que ele vai para... Ele está lá de 91 a 94. Pois, o Vitória sobe em 93. Portanto, é ele que sobe o Vitória. E depois ainda vai a Passos Ferreira, vai ao Marítimo e torna-se adjunto do Artur Jorge na seleção, em 96. Sim, fica com ele até 98, até ao falhanço na qualificação para o Mundial 98. E depois vai por aí fora, não é? Rússia, Camarões, depois trabalha muito, Arábia Saudita. Trabalha na Académica e na Naval. Pois, Académica, sim. E depois vai como adjunto para o Al Nassr, verdade. Para o Al Hilal, portanto... Muito antes deste Eldorado de 2023, o Raul Águas trabalha no Al Nassr, o clube atual do Cristiano Ronaldo e do Luís Castro, e depois no Al Hilal, que é onde está agora o Jorge Jesus, se não me engano, não é? Depois ainda vai para a Académica de Coimbra, sempre como adjunto do Artur Jorge,
CSKA de Moscovo, Camarões... Ganha uma supertaça russa, ganham os dois, uma supertaça russa, e Camarões falham um apuramento para o Mundial 2006? Não, em que ano é que é isso? Certíssimo. Pronto. Certíssimo. Falha porquê? No último minuto, nos descontos, há um penalti para os Camarões. Se é golo, os Camarões vão, se não, não vão. O Eto'o recusa-se a marcar, porque nervosismo, né? O jogo nos Camarões. Sobe o Vomé, que é um lateral do Inter. Pierre Vomé. E o Raul Águas diz que era costume o Vomé e o Eto'o, no fim dos treinos, fazerem apostas. Mas apostas com dinheiros que não têm a ver com a nossa realidade. Sobre quem marcava. E o Vomé marcava sempre. Atirou ao poste, mas não poste para o campo. Poste e a bola saiu. Último minuto. Portanto, o Pierre Vomé assumiu e falhou, e com isso perdeu-se uma dupla portuguesa no Mundial. Arthur Jorge, Raul Águas. Não sei qual foi Camarões, não sei se foi o jogo. Egito. Não sei se foi Camarões e Egito. Já não me lembro de quem é que era o adversário. O último registro que temos a Raul Águas é como adjunto do Arthur Jorge no MC Alger, em 2016. Sim. Na Argélia. Exatamente. Portanto, fico com muita pena que não haja uma entrevista ao Raul Águas, porque eu, de certeza, que é daquelas personagens que teria muito para contar. E por cima ele diz que tem não sei quantas esculturas nigerianas trazidas pelo Iekini. É sério? O Iekini trazia coisas. Trazia aquelas esculturas africanas, não posso ser mais específico. Ele disse, tenho para aí umas 5 ou 6 lá em casa. E ele era próximo do Rui Águas, do primo? Não sei. Não falaram sobre isso? Não falámos. Falámos muito sobre outro Rui Esteves. Rui Esteves. Que ele diz que, tecnicamente, foi o melhor jogador com quem trabalhou. Chegou a ir ao Benfica, mas o Benfica também é muito difícil. Está a falar de um treinador que lançou o Figo e o João Vieira Pinto. E destaca o Rui Esteves. E diz-me isto. Eu sei que o Rui Esteves era muito bom jogador, era. Mas nunca tinha ouvido ninguém dizer: este foi o jogador que mais me impressionou. Incrível. Eu acho que o Rui Esteves depois foi a um reality show. Não sei. Isso já não... Tem ideia. Isso já não vou porque na altura em que eu via muito futebol, e na altura fiquei um bocado chocado ao ver o Rui Esteves, que tinha jogado no Farense. Não, o reality show chamava-se Campeonato Português, se calhar. Podia ser isso. Ruizinho, vamos para o nosso Música Maestro, o 1º de setembro. Vamos a isso. Música Maestro. Pois é, Sr. Rui, olha, portanto hoje toca-me a mim, e sabes que eu ando um bocadinho obcecado com os Blur, com o regresso discográfico dos Blur, grande álbum, The Ballads of Darren, e lembrei-me que em 98, antes do Mundial 98, o Alex James, que é o baixista da banda, o playboy da banda, o cheesemaker da banda, ele é produtor de queijos, tem uma quinta. Olha, inveja boa. Yorkshire. Tem uma boa vida, é um bom vivan. E ele em 98 compôs uma música para incentivar a seleção inglesa, não? A seleção inglesa, os Três Leões, que se chama Vindaloo. Ele criou aqui um projeto musical chamado Fatless, na altura, e criou esta música. Eu, por acaso, vou-te confessar uma coisa. Acho piada ao refrão, acho piada tirou Alex James por trás desta música, mas depois a música não é especialmente inesquecível. Sim. Bem conseguida. De qualquer maneira, sabes que eu gosto muito dos Blur e gostava de recomeçar a nossa temporada 23-24 agora, com esta ligação do Alex James ao futebol, que não é muito óbvio. Sim, bora. És fã dos Blur, não? Mais ou menos. Siga. Eu parei no Escovino, não tenho problema. A minha fronteira... Depois houve uma época de AC/DC, mas nesses entretantos nunca tive, não sei, ouvido para essas músicas. Embora tenho muitos amigos que me falem. És mais de letras do que de partituras musicais? Não, assim, música é mais importante do que futebol, no dia-a-dia. É aquilo que me puxa mais, não é? Quando chego a casa tenho que pôr música, nem que seja no portátil. YouTube, e depois a música é aleatoriamente, ela desagua, e de repente tem jazz, não sei porquê, mas me vai parar, o Chet Baker, e de outro de repente tenho uma banda sonora do Blade Runner, e também posso apanhar os Blur, o James, e
depois vai Scorpion, depois vai Whitesnake. É tudo uma grande mistura. Is this love? Mas gosto de ouvir as pessoas quando se apaixonam por bandas. Sim. É o teu caso e eu prefiro ouvir do que estar a opinar. Fui muito influenciado naquela fase de 93, 94, quando eu tinha 14, 15, 16 anos. E eu e os meus amigos mais próximos, o Jorge, o João, nós éramos muito influenciados por dois movimentos. O grunge nos Estados Unidos e o Britpop na Inglaterra. E daí surgem os Blur, os Oasis, o Suede, o Pulp e acima de todos esses, para mim, os Radiohead, que estão muito fora desse movimento, estão fora de qualquer movimento que seja qualificável e quantificável. É outro campeonato, é outro campeonato. Mas gosto muito dos Blur, gosto muito deste último álbum dos Blur, e também um bocadinho como homenagem a esta ligação à banda, fui buscar aqui o Alex James antes do Mundial 98. Ruizinho, um grande abraço. Zeca, acabamos com o Vindaloo e o Fatless, assim que se chamava o grupo.